Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Fólio 2025, à Cidades do Futuro. Esta conversa é promovida pelo coletivo Jovem Inquietação, que podem seguir a Inquietação 2x no Instagram, e está a ser também captada pelo Germinal, que é um coletivo de atividade política nas redes, que é o coletivo que eu integro, que podem pesquisar também, é Germinal Semente de Vencer no Instagram. E depois podem acessar a conversa que nós também iremos divulgar lá. Hoje, 55% das pessoas no mundo inteiro moram num centro urbano. Em 2050, esse número vão ser 68%. Em Portugal, esse cenário já é muito mais próximo do cenário de 2050 para o mundo. 67% das pessoas moram num centro urbano. Por isso, pensar no nosso futuro coletivo é pensar também na cidade. Pensar nos desafios que nós temos é pensar também na cidade. E é isso que nós estamos aqui a tentar discutir, com muitos fenómenos como a guetização, a gentrificação, a uma escala global, o acentuar das dificuldades que são, das desigualdades que são sentidos na cidade, à volta do mundo, que a globalização nos trouxe também, é muito isto. Connosco hoje temos António Brito Guterres, assistente social com pós-graduação em Estudos Urbanos e doutorando na mesma área, Pascal Mil Campos, também assistente social e mestrada em Sociologia, e Nuno Prates, jardineiro, criador da Academia do Jardineiro de Lisboa. Se quiserem, não sei, talvez da esquerda para a direita, falar um bocadinho mais sobre o vosso trabalho, o que é que fazem, antes de começarmos, era fantástico. Começo eu? Sim. Então, muito boa tarde a todos e todas. Como disse, o meu nome é Pascal Milcan, eu sou belga, mas vivo em Portugal já há 31 anos, portanto, é metade da minha vida, metade em Portugal, metade na Bélgica. O que eu faço? Sou assistente social, mas principalmente eu estou aqui como cidadã de uma terra onde vivo, no Alentejo, que é uma cidade pequena, que é Montemoro Novo, que muita gente conhece pela dinâmica cultural e outra de Montemoro, e tenho pensado muito sobre o papel de cada um de nós para tornar a nossa cidade mais apetecível, mais agradável, mais convivial e mais participada. Portanto, é neste sentido que eu estou aqui hoje. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E é bom saber que um grupo de jovens consegue organizar isto e trazer um público bastante diferenciado também. Ora, eu sou assistente social e, se calhar, para esta conversa, trabalho em vários bairros da cidade, da área metropolitana, e a partir daí comecei a agregar informação como certas pessoas vivem, que certas pessoas desejam, que potência que têm, para procurar estudar uma teoria mais global sobre o que se passa nas cidades e no mundo geral. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu sou o Nuno e sou jardineiro urbano. Nasci em Lisboa, moro em Lisboa e acho que vou continuar a viver em Lisboa. Tenho um trabalho dinâmico naquela cidade, mas que tem a preocupação com o país inteiro, ou seja, eu tenho iniciativas muito urbanas, mas que também se podem estender ao resto do país, em pequenas localidades e pequenas cidades. E também sou fundador de uma academia de jardineiro lisboeta. Em vez de ter um carro todo de gama, eu canalizei todo o meu dinheiro e todos os meus interesses para a cultura. Eu sei que fiz bem, apesar de ter as dificuldades todas que nós sabemos que o país nos apresenta. Faço-vos a pressão também, antes de começarmos a conversa, para comprarem alguns dos livros que baseiam a conversa que nós vamos ter. Nesta sala está disponível o pequeno tratado do Decrescimento Sereno, do Latouche, e A Cidade em Reconstrução, Leituras Críticas 2008-2018, do André Carmo, Eduardo Ascensão e Ana Esteves. Sim. Desculpa, interromper. Era só para pedir que usassem o microfone, quer dizer, tu ouvias perfeitamente, André, mas que usassem, porque há bocadinho que entraste na sala. Mas estão a funcionar? Eu acho que estão desligados. Estão desligados?
É para ligar. Pois, inteligente. Obrigada. Já tive cá hoje de manhã. Culpa minha. Não sei, põe-me no sítio de novo, não. Antes de falar o microfone mesmo, mas deixa eu ver. Eu acho que conseguem ouvir-me todos assim, não? A ti sim. Pronto, então fazemos assim. Há mais livros que se basearam nesta conversa, como por exemplo O Direito à Cidade do Lefebvre, Lisboa Horizonte de Transformação, da coordenação de João Ferreira, outro livro da Ana Stevens, que é A Cidade Neoliberal, A Selva Urbana, mais para o lado da jardinagem também, e esses são alguns dos livros que baseiam esta conversa e que, se estiverem interessados, podem comprá-los, de preferência aqui. Mas também seria impossível ignorar que amanhã são autárquicas e que hoje é dia de reflexão, e o futuro próximo das nossas cidades será influenciado por estas nossas escolhas em algum nível. E por isso façamos desta hora e meia o nosso período de reflexão, que este seja o nosso exercício. A primeira pergunta que eu tenho é: o conflito é identificado por vários autores como um instrumento-chave da mudança social, sem o qual seria impossível imaginar cidades diferentes. A cidade neoliberal tenta suprimir esse conflito numa lógica de autopreservação que impede a sua superação. Como podemos fazer a mudança se os espaços que as possibilitam, ou seja, as coletividades, a proximidade e os laços comunitários estão cada vez mais a ser destruídos, cada vez mais a ser ameaçados? Não sei quem quer começar. Eu posso começar, se quiser. Pode ajudar aqui as pessoas. Vou tentar ligar também com vocês para ajudar, mas... Essa pergunta é a pergunta do $1 milhão, não é? Porque é como é que se resolve essa questão que todos sentimos hoje em dia, que é uma degradação da condição de vida, especialmente na cidade também, e ao mesmo tempo como é que somos alienados a estar num sítio que, pela sua precariedade, pelas horas que trabalhamos, pelas poucas horas que temos para estar juntos, pela falta de espaços, torna-se mais difícil lutar contra o que está a acontecer, não é? Aquilo que estavas a dizer inicialmente sobre o número de pessoas que moram em cidades é importante porque vai continuar, mesmo se dá para cá para falar sobre isso, mas mesmo quem está hoje a ir para o campo são pessoas urbanas, têm uma vida urbana e que vão para o campo fugir, né, de certa forma de vida, e muitas vezes, não digo o caso de Pascal, mas em Portugal, vamos a São Luís, por exemplo, encontramos comunidades que vão para lá e fazem o mesmo que se faz na cidade hoje em dia, né? Vão para lá, não contactam com ninguém de lá, criam circuitos quase em bolha, né? Pronto. Mas o que está a acontecer verdadeiramente é que a nossa vida está-se a degradar, porque há um esquema económico que assim o obriga, de algum modo. Nós temos que ver que, por exemplo, no caso de Lisboa, Lisboa é a cidade mais rica do país em valores do PIB, mas é mais desigual também formalmente, ou seja, a nível de coeficiente de Gini, portanto, é um sítio onde está a maior parte da riqueza, mas ela de facto não é redistribuída, e isso temos estado a ver cada vez mais, que é, se vocês repararem, sei lá, o PIB de Lisboa ou o PIB do país cresce muito pouco, coletivamente, cresce 1%, 2%, mas as pessoas que exploram esse espaço e que exploram esse espaço urbano, a sua riqueza cresce 15, 20, 30, 50% ao ano, através de mecanismos financeiros, especulativos, muitos deles, aos quais não conseguimos sequer ir faturar coletivamente, né? Quando falamos em fundos de investimento ou medidas desse género, né? Esse dinheiro nem sequer é retirado como imposto para dar para as condições de todos. Né? E, portanto, se lembrarmos um pouco a origem destas cidades e deste crescimento urbanístico no seu início, com a Revolução Industrial, por exemplo, já em Portugal é curioso que houve o liberalismo, né? A volta liberal, mas isso também levou a um reordenamento dos baldios. Ora, o reordenamento dos baldios tirou a forma de subsistência de muitas pessoas que depois foram obrigadas a ir para a cidade, trabalhar na transformação dos produtos, trabalhar precariamente na periferia, em indústria de transformação dos produtos que passaram a ser plantados no sítio original onde tiveram que fugir, né? Porque já não têm condições. E isso hoje acontece. O que está a acontecer a nível global nessas cidades tem muito a ver com... Vou dar um exemplo, assim, para ter uma ideia de como isto se dá mundialmente. Por exemplo, no Bangladesh. As alterações climáticas estão a afetar imenso aquela memória e a sua possibilidade de ter uma vida digna. Não é? Ou se formos ao Congo, quando falamos em lítio, né? Agora está-se a falar em Portugal também.
As pessoas que moravam ali não querem saber do lítio para nada. Se calhar nunca lhes tinha passado pela cabeça que aquilo debaixo da terra delas, que tinha um significado diferenciado para elas, no seu dia-a-dia, não é? De repente é um asset global muito importante e estão em guerra por causa daquilo. E quem está lá, deixa de estar lá. E tem necessariamente que ir para Kinshasa, e depois em Kinshasa não dá, e vem para a Bélgica ou para Portugal, no caso da Bangladesh. Portanto, são pessoas cujas terras estão a ser escavacadas e que fogem para fazer o quê? No caso do Norte, onde nós estamos em Portugal, não é? Fazer todo o setor terciário, que é ultra precário a nível do valor de renda, é precário a nível do valor da qualificação da relação contratual. E, portanto, ainda a pergunta do debate, aliciando a tua, eu diria que temos de ter consciência que nós estamos nestes painéis e falamos de coisas de futuro positivas, e eu faço-as, não é? O meu diagnóstico é muito negativo. Ou seja, para mim o futuro das cidades são espaços segregados, em que o espaço público é um espaço de consumo para os poucos que podem usufruir, e vamos ter territórios sobrecarregados com 3 gerações a morar na mesma casa, de pessoas sem direitos laborais, sem direitos de habitação, ou seja, com um conjunto de desempowerment sobre elas próprias. E acho que essa divergência está a acontecer. Houve um dado interessante este ano, que foi a diminuição do número de alunos do ensino superior pela primeira vez em Portugal, desde o 5 de Abril, isso é curioso. Portanto, ou seja, as pessoas já percebem que implica numa cidade e implica ter um conjunto de custos para fazer esse percurso que antes era convergente nos últimos 50 anos e agora vai passar a ser divergente. Ou seja, por exemplo, quando estou em Lisboa, eu tenho escolas onde há zero, ali a meio de uma dessas escolas, onde há zero de retenção no 5º e 6º ano, zero, portanto nem há porcentagem. E tenho escolas onde há 52%. Isto com uma diferença de 2 km, de 4 km, portanto, estamos cada vez mais a divergir. Acho que o futuro, se não fizermos nada, é esse. E depois falar um bocado sobre isso, mas onde reparar, não conheço bem o teu trabalho, mas presumo que haja muito esta história, que tudo aquilo que as pessoas fazem coorganizadamente nos espaços urbanos para sobreviverem melhor, como por exemplo arranjar sedes de coletividades para estar em conjunto, faz isso na periferia também, ocupam espaços para cultivar, etc. Esses espaços são altamente reprimidos, ou muitas vezes acontece uma coisa assim um bocado estranha, que é o público privatiza o comum, que é uma cena um bocado estranha, mas acontece. Que eu lembro que havia uma série de oficinas de bicicletas, etc., em Lisboa, e de repente veio a Câmara e com um projeto de 25 mil euros financia alguém para fazer esse trabalho. Ou lembro, por exemplo, de haver hortas comunitárias em Lisboa, a Câmara vem, destrói e faz as suas hortas individuais. Portanto, estás a ver, há muito este movimento também de quebrar as pessoas. E quando eu trabalho essencialmente onde eu trabalho, que é na periferia, etc., onde há um enorme desfazamento entre o poder político, entre as políticas e as necessidades das pessoas, esta construção coletiva do comum e de resistência é muito importante para a sua sobrevivência. Não é por acaso, quando chegas que em Lisboa não vejo muito, mas cada vez mais, mas quando chegas, por exemplo, quando sais 15 km de Lisboa e chegas a um bairro de alojamento, à volta tens hortas, tens puxadas de bombas de água coletivas para dar água para cada um dos lotes sim, disso. Tens pessoas que coletivamente constroem pontes suspensas em madeira só para atravessar o rio que há lá, para terem mais terreno para cultivar. Tens pessoas que cultivam cana-de-açúcar e têm um alambique em conjunto para fazerem grog. Tens pessoas que ocupam espaços do prédio para ter espaços para velar os corpos. E isso também demonstra um pouco a necessidade e a vontade das pessoas fazerem coisas coletivas, mas também demonstra imenso o desfazamento que há entre a cidade que é construída para essas pessoas e a possibilidade que elas têm de construir cidade para elas, não é? Portanto, eu temo que o futuro seja aquilo que nós chamamos de distópico, seja a nossa realidade, se não fizermos nada, e que haja de facto esta divergência cada vez maior, que vai chegar a um ponto também, espero eu, de grande conflitualidade social, porque nós chegamos, aquilo que nós consideramos algumas benesses que temos hoje em dia, não existiram sem conflito social. E o conflito é importante para tudo. Por exemplo, quando eu agarro, é do ponto de vista de classe, quando depois agora está-se a discutir a questão laboral, dos direitos laborais, não é? Em quais aparecem os patrões a recomendar ao governo que tipo de leis e flexibilidade deve haver
esquecendo que nunca tivemos as leis nem os direitos que temos agora se não fosse a luta pelos trabalhadores, não é? E achamos nós que, do ponto de vista dos patrões vai haver esse tipo de benefício, que não vai haver. E portanto, mas mesmo que tu pensas num espaço público normal na cidade, e tu viste isso em Lisboa nos últimos anos, que era tu condicionar espaços públicos só para quem possa consumir naquele espaço público, portanto, beber um café de 3 euros. Tu reparaste, por exemplo, no Damastor, o tipo de repressão que existiu para que não haja uma diversidade de presença de pessoas ali. Foi interessante que há uma filmagem muito conhecida no Damastor, que está um jovem negro sentado no Damastor, isto foi a seguir ao Covid, e o polícia vai e pede identificação. Porque havia aquela proibição de passar entre concelhos. Então ele viu que ele era negro e achou, ele se é negro, certeza que não pertence aqui. E foi buscar o documento para perceber que ele morava na Amadora e que estava a infringir a lei, não é? Então é engraçado como isso está a acontecer nas cidades, e isto é muito importante porque, e tem a ver com o conflito da tua pergunta, porque este espaço, lá estou a ver ali o João Lofundo ou o Jaime, que estes espaços que havia no centro de Lisboa são espaços de potência porque juntavam pessoas de todas as origens, pessoas que moravam ali, pessoas que foram para ali porque tinham uma boa paisagem, pessoas que estão naquele triângulo de apanhar o comboio à periferia e ficam lá a fazer algum tempo. Isso cria conflitos que permitem ser resolvidos e chegar a novos patamares de entendimento entre pessoas de origens diferentes. Não é? Neste momento nós temos, até o espaço público é todo feito de forma a que essa paisagem, essa ecologia diversa de cada cidade, que ela não aconteça ali, o que obriga depois a que aconteça muito o que estamos a ver hoje, que é uma separação total entre pessoas e a criação de uma série de preconceitos e de achamentos sobre o outro, e a criação do outro tem sido, como sabem, uma ferramenta política para que o neoliberalismo avance cada vez mais, não é? Numa cidade que vai ser cada vez mais de estrangeiros, do outro, em que se divide o estrangeiro branco, o estrangeiro não branco, mas só para ter uma ideia, agora só rápido para acabar. Quando vocês ouvem aquela história toda de Silicon Valley e vocês veem aquelas entrevistas com os grandes criadores de inteligência artificial e veem pessoas de todo o mundo, não é? Uma pessoa que veio da Índia, uma pessoa americana, uma pessoa que veio da África do Sul, e pensa-se que a globalização permitiu que estas pessoas pudessem chegar. É interessante que 40% da mão de obra de Silicon Valley, 40%, é só de logística e é quase a totalidade de pessoas que vêm do sul do mundo. Portanto, obrigou a criar estas pessoas que estão, como falei há pouco, do Bangladesh, a vazarem, a irem para ali e tentarem a sua vida, e estamos a precarizar mais essas pessoas, a encurtar a sua mobilidade social, como dei aquele exemplo das escolas em Lisboa, e é esse o caminho que estamos a ter, e portanto vai ser preciso um conflito árduo em breve para mudar. Portanto, eu acho que neste momento o que vai acontecer é que tu tens uma cena que é o real estate, que é imobiliário, onde as pessoas que têm algum dinheiro podem aceder e escolher onde vão morar e morar nesses condomínios ao ar livre, em que a cidade é tua por consumo, e vais ter, por outro lado, bairros periféricos que vão ser, quase de certeza, espaços de resistência. E soube isso agora, sem querer, quer dizer, a palavra bairros, é curioso, não é? Porque tu dizes Alvalade, dizes Telheiras, dizes Campo de Ourique, e depois onde estão os povos dizes bairros, não é? E é um bocado o que vai acontecer se não fizermos nada, é ter esta dicotomia entre o espaço que tem direito imaginário, e tem direito imaginário tem direito à decisão política, e espaços onde nós tiramos esse direito imaginário e são trabalhadores precarizados para que esse capital continue a crescer só para alguns. Não sei se foi complexo, não é? Acho que foi perfeito, não sei se alguém quer construir por cima. Sim, eu, sem discordar, a minha visão, se calhar, é um pouco mais é atenuada pelo facto de não viver em Lisboa. E, portanto, vivo numa cidade pequena onde o conflito, se calhar, é mais construtivo do que o conflito que poderia ser prejudicável para as pessoas. Mas eu venho muitas vezes a Lisboa e faço parte de uma rede, que é a Rede para o Decrescimento, e nós temos visitado, falado com muitos movimentos aqui em Lisboa, que me dão uma imagem, se calhar, um pouco mais positiva, sem ser ingênua. Às vezes posso ser um pouco ingênua,
mas penso que há coletivos que se organizam. Isto aqui temos um exemplo de um coletivo de jovens que está a organizar este debate, portanto, não, há coisas que acontecem. Nós, na Rede para o Decrescimento, nós vamos todos os meses ao encontro de outros coletivos formais ou informais que ocupam espaço com hortas comunitárias, com projetos que depois decidem problemas com as juntas, mas que vão à frente na mesma. Portanto, eu penso que há poucas pessoas, mas há pessoas que estão a preparar, a criar e a fazer coisas um pouco intermediárias, diria, que não são tanto nessa versão capitalista e organizada da sociedade como a maioria parece querer ir, mas também não estão tanto à margem, porque são pessoas que tomam conta de alguns espaços, que têm dinâmicas, que se organizam, e portanto eu quero deixar uma nota, a minha nota vai ser sempre um pouco mais alegre, se calhar, e positiva, sem discordar. Não, já lá vou. Sim, sim. Estava só a tentar colar aqui só uma coisa. Eu falei de Lisboa, não tanto, é verdade que eu sou do lá, mas quando falo de Lisboa não falo de Lisboa cidade, falo da metrópole, e foi numa lógica de associar estes trends que o André falou, é o exemplo mais perto que nós temos, não está a acontecer globalmente, mas por aí. E o diagnóstico negativo que eu faço é o que me faz ter uma ação positiva, mas já lá vou. Bom, eu tenho uma posição um pouquinho mais otimista, mas concordo com o que foi dito. Tenho este pensamento mais otimista porque eu não tenho um contacto tão grande e tão próximo como são assistentes sociais e porque estão integrados naquelas zonas mais conflituosas, apesar de eu viver na cidade e no coração da cidade ser muito conflituoso, porque é uma população que flutua, mesmo que não seja residente, flutua, e essa população entra em conflito com aquilo que eu faço, mas eu estou maioritariamente o tempo em silêncio e em contacto com a natureza, mesmo que seja urbana. Eu instalo jardins, desenho, idealizo, instalo jardins e, portanto, essa proximidade dá-me uma paz que reequilibra esta visão tão negativa do mundo. Eu sei que o mundo está difícil, mas nós temos mais conhecimento da dificuldade do mundo por causa exatamente da facilidade que a informação nos chega. Eu era muito miúdo e comecei, a minha formação nada tem a ver com botânica, nada tem a ver com jardinagem, nada tem a ver com paisagismo, mas comecei a ter um contacto muito próximo com a natureza, porque meu pai deu-me uma autorização, por assim dizer, de tratar do jardim da casa onde nós passávamos férias. Eu sei que isto era um privilégio, mas, de facto, eu tive esse contacto e o meu pai ensinou-me muito, apesar de também não seguir a profissão. Eu cresci a ter essa proximidade e essa dependência com a natureza, sobretudo vivendo em Lisboa, e na altura eu vivia, não em Benfica, mas próximo de Benfica, uma zona densamente povoada, muito carregada, muito poluída na época, portanto, a minha escolaridade, eu lembro-me que só se falava do DDT, e a geração mais antiga sabe o que é o DDT, a mais nova não sabe, felizmente, são boas notícias, da poluição atmosférica, sobretudo dos carros, não se falava de aviões, mais ou menos, nem se falava de fábricas, mas falava-se da poluição atmosférica, e eu tentava trazer sempre um pouco da natureza para dentro do meu próprio quarto. Eu cultivei uma laranjeira dentro do quarto, e colei-a à janela para tentar o mais possível polinizar a laranjeira e ter laranjas no quarto. Claro, nunca fui bem sucedido, não é? Mas esta foi uma aprendizagem empírica que me fez hoje estar plenamente dedicado. Bem, minto, porque eu sobrevivo, eu tenho que pagar os meus impostos, portanto eu não estou a 100% dedicado a esta causa comunitária, mas vi-me preocupado. Encontrei até um lugar que deveria ocupar na sociedade e na comunidade, que era dar parte do meu conhecimento, do meu trabalho, à população, aos bairros, mesmo que eu não moro lá. Eu confesso que vejo
aqui um desafio, um conflito. Eu não sei se é capitalismo, se é comunismo, se é qualquerismo. Eu vejo comodismo e egoísmo da população, porque eu trabalho o espaço público. Portanto, eu tento revitalizar o espaço público, tento recuperar e devolver espaços que estão destinados ao verde, ao ambiente. Portanto, eu não crio novos espaços. Sou muito atento àquilo que foi dito e, de facto, vejo as hortas que são de subsistência e há magníficas coleções. Achei muita piada, achei muito curioso fazer referência à cana-de-açúcar, mas existe um sem número de espécies tropicais que são cultivadas no nosso clima e que os académicos não têm conhecimento nenhum, até fazem publicações a dizer que não é possível. E são estas pessoas que trazem a experiência e que dizem que sim, é possível. Portanto, há este conflito, um conflito de conhecimento, mas que não é aproveitado porque existe uma separação de elites entre o academismo e a prática popular. Eu tenho aprendido muito, estudei, já vos disse que fundei uma academia do Jardim em Lisboeta, que tem uma biblioteca dedicada só à botânica. Li muito, na altura só havia livros, não havia redes sociais nem internet, portanto tinha que ler, mas foi com uma aprendizagem olhando para as varandas, para os quintais, fui muitas vezes ameaçado porque tirava fotografias e as pessoas pensavam que eu tinha outras intenções. Andava muito pelos subúrbios a tentar perceber como é que se cultivava e aprender, inclusive perguntava, e as pessoas tinham uma reação de este vai me chatear, este vai me fiscalizar, este vai me condenar, este vai me reprovar. Portanto, esse conflito, sim, ainda perdura. E eu, então, comecei a trazer toda essa experiência para o espaço público e o maior desafio foi o poder local, porque eu estou a conseguir criar jardins com uma manutenção mínima, porque quem cuida sou eu. Agora já passei essa experiência a voluntários. Estou a ir na linha reta em conflito com a arquitetura paisagista. Não vou dizer arquitetos paisagistas para não ser tão pessoal, mas tudo isto traz um problema muito grande. O poder local não quer, efetivamente não quer, porque o espaço público economicamente é muito rentável. Tudo se paga no espaço público. Basta ter uma esplanada, paga-se uma taxa, um toldo paga-se uma taxa, um sinal paga-se uma taxa e um vaso também se paga uma taxa. Portanto, colocar um vaso à porta de casa, e agora partilho aqui a experiência, se vocês alguma vez quiserem pôr um vaso à porta de casa, nunca sentem no sol, porque se tiver no sol pagam taxa, mas se ele estiver em suspensão, portanto, a parafusa numa parede, a parede é vossa e já não pagam taxa nenhuma. E isto é uma forma de contornar esta filosofia, esta política, esta vontade política de manter as coisas assim, um regulamento de 1940, municipal de Lisboa, que perdura e que é transversal ao país todo. E por esse conflito ter acontecido comigo, eu plantei um jardim enorme na freguesia de Alvalade, foi todo arrancado, foi destruído por uma única denúncia. Eu criei então um regulamento que dá essa ferramenta legal a qualquer cidadão do país, desde que a Junta de Freguesia assim o aceite. E está na internet esse regulamento. Qualquer um de vós pode apresentar à Junta de Freguesia e começar a multiplicar esta dinâmica e a tentar diminuirmos este conflito entre o cidadão, que afinal de contas o espaço público é de todos nós, não é da autarquia, não é de ninguém, é de todos nós, e melhorar e tentar ser um pouquinho mais otimista. Eu sei que não sou jovem, também ainda tenho alguns anos de vida, mas de qualquer das formas eu ainda penso no futuro com muito otimismo e por isso é que não desisti até agora. Acho que esta conversa está mesmo a ir para lugares muito interessantes. Até já tivemos um mic drop e tudo, por isso acho que estamos assim com bastante sucesso. E vamos já para aspectos um pouco mais concretos, mas ainda mantendo-nos um pouco no abstrato, eu gostava de terminar esta parte com uma pergunta que é muito focada nesta ideia do regressar, porque face a este cenário muito negativo que foi aqui pintado, sem problemas, é o cenário que é negativo. Face a este cenário um pouco negativo, há muitas pessoas que pensam na ideia de regressar e defendem formas de organização urbanas passadas. Isso depois contrasta-se com o pensamento de alguns teóricos, como por exemplo o Lefebvre,
um dos livros que se baseia esta conversa, que afirma que a cidade é um produto do modo de produção vigente. Ou seja, como é que nós podemos ver esta ideia de regressar, se o regressar às vezes pode não ser muito possível? Há uma certa nostalgia, será que essa nostalgia é justificada? Bem, eu acho que nós devemos também... O resto dos livros que tu falaste são muito recentes, mas o Lefebvre já é um livro antigo, não é? E devemos também atualizá-lo em função do que nos vai acontecendo. Regressar para mim tem duas questões. Uma é, só um detalhe também que acho que pode ser importante. Aquilo que nós temos de ser honestos, tipo, as pessoas que estão nesta mesa são supra-cidadãs. Ou seja, as pessoas têm consciência de como funciona o nosso aparato, como é que funcionam os códigos de acesso, e isto permite, como estavas a dizer, não é? As pessoas estão no meio da cidade, que conseguem ter sedes, que conseguem ter hortas, que conseguem debater com a junta política, às vezes, o que se está a fazer. E o que estava-me a referir é, quando olhamos para a área metropolitana e quando olhamos para as cidades globais em geral, não é isso que acontece. Ou seja, grande parte das pessoas estão na periferia e são periféricas. Portanto, se eu quiser fazer uma horta, e existem muitas, já existem já agora até bananas em Lisboa, como estava a dizer, é verdade, o poder político vai lá e destrói, não pergunta nada. Zero. Nem as pessoas sabem que têm direito à colheita, à imunização, tal, uma série de coisas que as pessoas não sabem e isso acontece. Se eu tiver um coletivo na Corraleira, que é no centro de Lisboa, e quiser ter uma sede, não pensam que alguém vai arranjar uma sede. Não vai arranjar a sede, ninguém lhe vai arranjar a sede, eles só vão conseguir ocupando, é inacreditável, mas é assim que acontece, não é? E portanto, há uma grande diferença também entre alguns locais onde nós fluímos, não é? E alguns locais dessas pessoas que eu falei que estão, na verdade, que são dependentes do sistema económico que nós escolhemos, de terceirização e de precarização que vivem. Em relação ao regressar, tenho vários problemas. Um é, repare, nós estamos tipo, e podemos usar até aqui um dos assuntos que foi aqui falado, que é a questão do crescimento. Uma é, o mundo está aí tão para a direita que algumas pessoas que tinham uma visão crítica do sistema em que nós crescemos, estamos a agarrar ao pouco que sobrou disso. Vou dar um exemplo. O ano passado houve Olimpíadas, em Paris, não é? O mundo onde eu cresci, do ponto de vista político e geracional, era crítico das Olimpíadas, no sentido em que era um instrumento de poder de regime, não tinha... E onde reparar, no ano passado, como a extrema-direita criticou muito a abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, tínhamos uma esquerda inteira a defender os Jogos Olímpicos, não é? Outra coisa que acontece, e já vou à parte aqui para ligar com vocês dois, que é, agora fala-se muito do multilateralismo. Multilateralismo, ou seja, está a haver uma série de incidentes a nível do mundo, o Trump decide sozinho e Netanyahu decide sozinho, fazem o que querem, e as pessoas vêm perguntar, então o multilateralismo, aquele conceito de segurança da ONU, e a ONU era tão bom. Não era tão bom, porque na verdade nós chegamos onde estamos, por aquilo não ser democrático, não ser tão bom. Portanto, às vezes a questão do regressar, e o certo saudosismo que há por coisas que estavam a acontecer há 15, 20 anos, se calhar tens de pensar que o que aconteceu há 15, 20 anos e que nós assinámos por baixo, fazia parte do percurso para chegar aqui. Não é? Então tens de pensar bem sobre isso dessa maneira. Outro exemplo que eu dou, e que se junta agora à conversa e à tua pergunta, agora também se agarra muito nos ODS, que é os Objetivos para o Milénio, que tem uma série de acabar com a pobreza, tem as coisas todas da ecologia, tem uma série de parâmetros que supostamente os países assinaram em conjunto com a ONU e que vamos respeitar até 2030. É evidente que nada vai ser cumprido, mas grande parte das pessoas que têm uma visão sobre justiça social, sobre coesão, agora agarram-se aos ODS como fosse a última coisa que existe para, não estou a dizer que se agarram, estou a dizer no geral, não é? É quase como nós somos, ok, respeitamos esta coisa dos ODS, mas os ODS falam uma série de coisas que parecem bonitas, depois falam lá em crescimento económico. Mas crescimento económico entra nos ODS. Na verdade, é o crescimento económico que nos trouxe um pouco onde nós estamos. Um crescimento que não procura justiça, que não procura equilíbrio entre a terra. Basta olharem, por exemplo, há pouco falei dos baldios e pronto, é um bocado chato estarem ao século XIX, porque as pessoas às vezes não percebem como isso foi importante para as pessoas terem que sair do campo, não é? Mas basta ir agora, por exemplo, vamos ao Alentejo, onde há uma coisa chamada montado, não é? Que é uma forma de estar com a geografia, com a biologia, bem, com tudo, e com a meteorologia, né, onde nós estamos, que
foi sustentado ao longo de centenas de anos para chegar a um sítio de equilíbrio. Então, e agora não interessa nada, agora é tipo olival intensivo ou, se isto é montado, vamos por aqui umas estufas e vamos produzir disto, não é? Ou painéis solares, onde reparar, né? Algo que nós, ao procurar um equilíbrio entre onde sítio onde moramos e como é que vamos gerir isto, conseguimos atingir, neste momento não interessa nada. E, portanto, quem tem um modo de vida que se baseava no montado no Alentejo recentemente, tem que ir embora dali. E quem é que vai para lá? As pessoas, por exemplo, que vêm do Bangladesh, onde fizeram algo análogo, e algo parecido, que também as proibiu de ter a vida delas lá, e tiveram que ir para outro sítio trabalhar, não é? E portanto é curioso quando nós estamos a cena do regresso desse problema, não é? Claro que também temos que ter uma intenção. Eu tinha uma discussão com uma pessoa, por acaso, era do Partido Comunista, e que estávamos a falar da ocupação. E ele dizia, a ocupação tem que ser com uma visão de classe. Não é? Dizia-me isto. E é sempre estranho, não é? Agora tem a ver com a febre, com leituras. Por exemplo, nas casas públicas de Lisboa, nas casas normais, nas casas públicas, há 1000 ocupações. 1000. 1000 ocupações, são para 5.000 pessoas, é imenso. Só em Lisboa. Se eu agora resolver somar as casas do Iru, as casas das várias câmaras, vou ter um número inacreditável. Não é? Porquê que isso aconteceu? Porque as pessoas, de facto, houve um processo de realojamento qualquer ao longo do tempo, ou um processo de ocupação também aconteceu ao longo do tempo, ou um processo de autoconstrução que aconteceu ao longo do tempo para fazer surgir aquelas habitações públicas, mas as pessoas não foram empoderadas no resto. De facto não houve pleno emprego, de facto não houve, as pessoas não conseguiram para o ensino superior, de facto elas não foram ter empregos a receber bons ordenados. Isso levou que elas tenham a morar 3, às vezes 4 gerações numa casa, por incrível que pareça, e a única hipótese que tu tens de ter alguma intimidade, do teu puto ter um sítio para sair de casa, é ocupar uma casa porquê? Da Câmara. Porque durante muito tempo, e quando digo muito tempo, para aí 15 anos, 20, no Iru, nas câmaras, não houve um mecanismo de gestão transparente sobre como é que essas casas eram cedidas. Então uma pessoa pensava, eu estou a morar com o meu companheiro e com o meu filho, em casa onde estão os meus pais e os meus avós, e tinha uma casa aqui ao lado que está vazia há 6 anos e que não há maneira de perceber que se atribui. Não é? Mas o que quer dizer com isto? E a pessoa dizia-me assim, ok, mas isto não é um movimento de classe. E eu dizia, porque não tinha uma consciência de classe, eu dizia, não, mas isso é mentira, porque a pessoa que está a fazer aquilo tem plena consciência, não está com uma bandeira do porta a porta ou do vida justa, na rua. Mas tem plena consciência de classe, por isso é que faz aquilo, não é? E portanto, quando eu digo, podemos voltar atrás, no sentido de reformular o que é isto de luta de classe, etc. Mas de algum modo não esquecer que voltar atrás, e posso dar um exemplo, no outro dia num programa, a Anabela Mota Ribeiro começou a perguntar coisas dos anos 90. E começou assim meio tipo, mas tu na altura já lutavas contra o racismo, tu na altura já ias pela Europa ajudar que o pessoal não fosse expulso da Europa, não sei o quê. Já lutavas contra a gentrificação, já lutavas contra o fascismo, não é? Claro que na altura, nos anos 90, quando eu fazia isso, havia um grande stress geracional. Porque para os meus pais era inconcebível eu dizer que aquilo existia, porque eles fizeram o 5 de Abril, não é? Então resolveram. Mas é curioso, estás a ver que, se na altura isso já era apontável, é porque o que havia na altura, de algum modo, foi o caminho que nos trouxe até aqui. E, portanto, uma série de movimentos que estamos aqui a debater, e fazes parte, e outros, são aqueles que eventualmente nos vão levar para um novo patamar. Eu não vejo tanto a cena como regressar, porque eu acho que o regressar vai ser uma possibilidade para poucos de nós, mas temos que avançar para um sítio novo. Eu a regressar, penso que não. Pois acho que, obviamente que há sempre aquela ideia de que antes é que era melhor. Pode ter havido algumas coisas melhores, com certeza, mas eu penso que temos que fazer com o que temos hoje. E como tu disseste, eu acho que há coisas que fizemos antes que levaram à situação em que nós estamos hoje. Portanto, não me parece que seja o bom caminho. Portanto, não, é aproveitar, se calhar, tudo o que nós sabemos hoje, porque nunca tivemos na história da humanidade tanta informação sobre o estado do nosso mundo e
tantos conhecimentos também sobre muitos aspectos. Portanto, eu penso que temos que aproveitar, no bom sentido da palavra, estes conhecimentos para construir algo a partir da base que nós temos hoje, da maneira como a população participa ou não participa. Portanto, para mim, mais uma vez, não vale a pena chorar a falta disto ou daquilo, mas é fazer com o que nós temos. E o que nós temos no campo, no Alentejo, o que nós temos nas grandes cidades como Lisboa ou como outras, é construir na base da vontade das pessoas que querem fazer avançar ou mexer as coisas. E, por exemplo, na rede para o decrescimento, para voltar ao decrescimento, que é um pensamento que vira um pouco de avesso os ODS, nomeadamente, e pensar que, efetivamente, tirar algumas conclusões das políticas que foram feitas ao nível mundial, europeu, e o Portugal, obviamente, tem, fazendo parte da Europa, apanha isso tudo e tem alternativa, penso eu, que é de dizer que se essa forma de organizar a sociedade não chegou ao que nós pretendemos, nomeadamente em relação à justiça social, a luta contra a pobreza e as questões ambiental, eu penso que temos que ir para outros caminhos. Bom, e há muitas pessoas. Bom, eu vivo num ninho, é verdade, um pouco porque interesso-me por isso e por isso tenho muitos exemplos à minha volta de pessoas que mexem, que fazem, que pensam, que não representam, eu concordo, se calhar a maioria da população, mas me dá o ânimo para participar como hoje e para dizer às pessoas que há alternativas, há caminhos, há coisas que estão a ser desenvolvidas em Portugal, fora de Portugal, em comunidade, em cidades grandes, que seja ao nível da participação, que seja ao nível do ambiente, que seja ao nível do consumo. Portanto, o regressar não. Bom, eu estou a lembrar que há muito tempo o turismo era defendido como a indústria da paz. Hoje parece ser a indústria do conflito. E eu gostei muito de ser turista na altura em que tinha paciência para viajar. Era muito novo, eu estive na Síria, estive no Dubai e lembro-me que o prédio mais alto tinha 5 andares naquela altura. Estive em 15 países de África, muitas vezes estive sozinho em África e sem haver telefones, sem haver internet, sem haver absolutamente nada. Portanto, arrisquei a vida, mas também conheci muito. Fiquei com uma visão enorme do mundo menos desenvolvido e do mundo mais desenvolvido. Entretanto, o mundo mudou. Eu ouvi aqui um sem número de acrónimos que não faço ideia que sejam, porque eu não vejo televisão há 17 anos, portanto estou muito afastado da atualidade, cumpro com os meus deveres de cidadania, mas basta isso. E isto para dizer que tudo se transforma, as pessoas transformam-se, a mentalidade transforma-se, a política transforma-se, mas a natureza mantém-se. Essa recupera-se, regenera-se, mas ela está lá sempre. E nós dependemos sempre dela. Por isso, eu acho que o futuro é mesmo nós aproximarmos da natureza e encontrarmos um equilíbrio que nos traga conforto, traga economia, traga espaço para ambos, para o ser humano, para a economia, para as pessoas, para a natureza, para as plantas, para os mares, para os animais, para tudo. E comecei nos anos 90, muito timidamente, quando, na altura, eu era perseguido por plantar em espaço público, era perseguido pela mentalidade e não propriamente pelo poder local ou pelas autoridades.
era pela mentalidade. Não era bem visto alguém, e sobretudo alguém tão novo, plantar o que quer que seja na via pública. Era condenado, era associado até a um certo bullying, mas eu consegui ultrapassar plantando à noite. Passei a ser um jardineiro noturno. Em guardas noturnos, e eu passei a fazer isso tudo durante a noite. Com o passar do tempo eu fui ganhando defesas, fui-me preparando e fui conseguindo encontrar ferramentas para lidar com esses desafios, até que cheguei a um ponto em que descobri que existia o Instagram, porque alguém me disse que havia o Instagram, abriu uma conta em meu nome e, de facto, aquilo foi uma montra para eu identificar pessoas que pensavam exatamente da mesma maneira que eu, e fiz uma publicação muito simples a dizer: eu estou farto de estar sozinho nisto e vou plantar no próximo sábado, vou plantar a via pública. E curiosamente apareceram muitas pessoas, apareceram 21, eu não sabia gerir tanta gente e dar trabalho a tanta gente. O que é que isto tem a ver com este tema que nós estamos aqui a falar? É que aquele momento congregou pessoas, não separou classes absolutamente nenhumas. Havia uma transversalidade enorme de gerações, de classes sociais, de interesses, de educação. Era algo interessantíssimo para se estudar, porque eu, às tantas, estava de fora, parado, sem intervir, e olhar e pensar. De facto, se as pessoas tiverem aqui algo que demonstre amor próprio e amor pelo próximo, não há bullying, não há segregação, não há racismo, não há separação, não há absolutamente nada. Aquilo correu tão bem que os próprios vizinhos que viram a nossa intervenção saíram das casas e foram oferecer ainda mais plantas para que o canteiro que nós estávamos a plantar ficasse ainda melhor. Portanto, o que eu tenho visto, e a minha experiência que eu posso partilhar aqui, é exatamente essa. Que a separação de classes pode ser atenuada utilizando algumas ferramentas sociais como esta e é um bem comum. Uma das ideias centrais para pensar cidade, e cada vez que se fala cidade fala-se muito do conceito de participação e de envolver os cidadãos, mas na prática, quando se fala de participação, fala-se muito daquelas coisas, não sei se já viram aquela série Parks and Recreation, é uma série americana, que é sobre um governo local. E a participação, e os cidadãos vão falar às reuniões de Câmara e são pintados assim como pessoas muito malucas, completamente paranoicas sobre os gatos que estão a, roubar coisas profundamente bizarras. E a participação é retratada muito nesse sentido. Ou é um chavão para passar projetos, tipo, envolvemos os cidadãos, como isto é muito bonito, ou pessoas completamente malucas a tentar, a toda a força, influenciar o curso do que é o bom senso de umas políticas algo tecnocráticas, se quisermos. Como é que pode ser a verdadeira participação na cidade? Como é que podemos verdadeiramente envolver as pessoas, em vez de simplesmente marcar uma cruz e dizer, ok, a participação está feita? Tu já falaste um bocado sobre isso, não é? Mas... Posso ir? Sim. Então, mas pronto, porque isto é mais abstrato, que vocês podem falar dizer primeiro. Eu tenho experiência nisso, não é? Aliás, todo este meu dever de cidadania passa por isso. Chamar as pessoas, congregá-las, tirá-las do conforto do seu sofá e trazê-las para a rua e, através da intervenção no espaço público, nos espaços verdes, isto é uma forma de protesto, isto é uma linguagem. E incomoda, como é óbvio, não é? Tanto que a minha intenção não é, de modo nenhum, centralizar todo este meu trabalho, este meu empenho em Lisboa, mas infectar, por assim dizer, o país todo. Não tenho conseguido, mas provavelmente dentro de pouco tempo as coisas vão se transformar, porque tenho tido alguns contactos de norte a sul do país, desde caminho até Vila Real de Santo António, de pessoas que querem saber mais e querem aplicar. Aliás, está aqui presente alguém das Caldas da Rainha que quer exatamente fazer isso numa cidade pequena e que eu louvo tremendamente. Portanto, isto é uma linguagem de protesto que incomoda quem tem poder, quem consegue contratualizar, gerir dinheiros públicos, consegue manobrar
de uma forma não tão comunitária, não tão pública, não tão esclarecida e não tão satisfatória como nós gostaríamos. Por isso é que nós estamos a fazer, e eu estou a encabeçar esse movimento, nós estamos a fazer aquilo que o poder local deveria fazer e não. As pessoas respondem de uma forma muito tímida, existe muito pouca educação ambiental ainda, eu há pouco falei de egoísmo e de comunismo, e vou pegar na nota que foi aqui dito e achei muito interessante ouvir. A população de Lisboa é maioritariamente população que veio de outras regiões do país. Portanto, famílias de Lisboa há muito poucas, que têm uma linhagem de lisboeta há muito poucas. E já todos repararam que Lisboa, ao contrário de muitas cidades europeias, os edifícios não têm um espaço ajardinado à frente. Existem pouquíssimos em toda a cidade, mas têm todos um quintal. E esse quintal, essa área, este morador era dividido em talhões e era atribuído a cada morador para precisamente porque eles tinham uma cultura rural, pudessem ali ter coalheiras, galinheiros e a sua própria horta de subsistência. Com o passar do tempo, tudo isso, e eu cresci a ver as laranjeiras, as figueiras que existiam, as naspareiras que era a árvore icónica de todos os quintais de Lisboa, isso tudo está a desaparecer e está a ser impermeabilizado para dar lugar a garagens ou anexos ou qualquer outro tipo de construção que faz com que a superfície fique completamente impermeabilizada. Isto reflete comodismo, ou seja, as pessoas estão a transformar também a sua maneira de estar nos grandes centros, querem tudo, exigem tudo, mas pouco participam. E quando eu tenho uma intervenção no espaço público, portanto, estou a revitalizar o canteiro que está destinado pelo urbanismo para que seja um espaço verde, estou a impedir que hajam carros que estacionem ali em cima, portanto, estou a incomodar, estou a tirar esse lado urbano, exigente, egoísta, que as pessoas também não querem fazer, não querem ceder. Portanto, esse é o meu maior conflito. Não é só as dificuldades que o poder local me apresenta, mas também uma enormíssima e tremenda falta de educação ambiental, que eu não consigo, cada vez menos consigo entender, porque já existem tantas viagens baratas de avião e futuramente de comboio por toda a Europa. As pessoas têm um conhecimento próximo daquilo que outras cidades europeias fazem, exatamente o inverso. Nas grandes cidades, e vou referir Lisboa e Porto, por ser nas grandes cidades, a área metropolitana de Lisboa e Porto, cada vez que eu apareço sujo num espaço qualquer, há sempre desconfiança e até sou, não ameaçado, mas insultado. Perguntam-me se aquilo é meu, se eu tenho direito, o que é que eu estou a fazer, porque eu estou a roubar aquele espaço que é público, mas está apropriado de alguma maneira. E esse egoísmo é uma questão de uma postura mental que nós, na nossa sociedade portuguesa, nós temos. E vocês veem que os nossos jardins privados têm muito poucas árvores porque as pessoas têm medo das árvores. Saltamos a nossa fronteira e a mentalidade é, desculpem, mas está aqui muitos insetos a perturbar. A mentalidade é completamente diferente. Não há o receio da proximidade da árvore à construção, há uma justificação. A nossa construção é de má qualidade, por isso existem tantos preconceitos relativamente à proximidade das árvores. Os fogos, que todos nós sabemos, portanto, como o Estado não é capaz de controlar este flagelo, impõe regras que é de afastamento e limpeza dos matos. Vocês viajam pela Europa e veem casas engolidas por arvoredo. Zonas mais secas e zonas mais verdes. O norte do país é uma zona mais verde, mas tem taxas de umidade relativamente baixas no verão, assim como existe também no centro da Europa. Portanto, tudo isto passa por uma educação que é fundamental e que eu não vejo nada. Aí sou eu pessimista, eu não tenho tido a percepção de que as pessoas conseguem ultrapassar esse problema. E, sobretudo, as chamadas mais jovens, basta ir às universidades e ver a quantidade de carros que estão estacionados nos parques de estacionamentos. Não é do corpo docente. Também é, mas não é maioritariamente. Não é? Quando eu estive na universidade, eu ia de carris. Aliás,
brincadeira dizemos que nós íamos de Volvo para a escola, não é? Porque os autocarros eram todos da marca Volvo. E isso não muda e eu suspeito que não vai mudar tão cedo, portanto, aí eu tenho a minha inquietação um pouco atravessada. Bem, para mim a participação é um processo. Nós ciências sociais usamos uma cena que é a escala de participação que vai até 7 degraus e acaba com a deliberação, né? Que é que as pessoas realmente chegarem a um ponto de deliberarem sobre o que querem. Agora a verdade é que não sei quem é que aqui já foi a uma reunião de Câmara, quem é que já foi a uma reunião de freguesia, mas se for uma reunião de Câmara em Lisboa e tiver um problema, vou lá inscrever-me. Não, tens de inscrever não sei quantos dias antes, já desistes, já é só para o mês que vem, já o teu problema não foi. Se tu chegares e estás inscrito, vais ser atacado por assessores, por todo o lado, para tentarem ver contigo o que é que se passa antes de tu ires falar. E se tu fores falar, quem está a comandar já tem uma resolução para depois publicamente dizer, não, eu vou fazer não sei o quê, para ter noção de quem que é. Se for uma freguesia, estão lá a pessoa maluca dos gatos e não sei o quê, então os mesmos 4 tipos que estão lá sempre, que são do outro partido ou são do mesmo partido, e estão a elogiar, é um esquema tipo, difícil de penetrar, difícil de ser transparente e ter efeitos positivos. Depois, no respeito a nós, estamos nesta mesa outra vez, por isso, nós somos supra-cidadãos, nós conhecemos os códigos, as coisas, vamos lá, o orçamento participativo, não sei o quê, mas na verdade, esses instrumentos todos que existem não são para as pessoas que não participam, são para as pessoas que participam bastante e querem, de algum modo, colar, porque... E já nos conhecem. Claro, tipo, não, ou seja, portanto, é assim, vou dar um exemplo. Se eu tiver um projeto num território, seja Esporão, Casa Branca, Montemor, ou Corraleiro, ou Alvalade, ou o que for, e tenho indicadores que tenho que cumprir para receber aquele dinheiro. Se eu fizer uma mega festa, com aquelas cenas saltáveis, assim, insufláveis e não sei o quê, não é? Eu tenho lá uma série de gente, jogos da bola, os palhaços, fazem balões assim, não sei o quê, e eu vou dizer assim, tive séniores, tive pessoal de trabalho, tive as crianças, portanto, bati aquilo tudo, e está a correr, mas e o processo? Se eu fizer uma coisa em que as pessoas vão decidir o que é que vão fazer o diagnóstico, vão implementar, obviamente que o que fica, posso ter os mesmos números, mas o que fica é muito diferente. Portanto, eu digo sempre que a participação é um processo. Por exemplo, em muitos projetos sociais, vai para ali que toma um espaço. Se eu abrir o espaço e abancar lá dentro, é muito diferente de eu pensar, como há pouco disse, não é? Este território não tem espaço para as pessoas, então eu não vou abrir o espaço, vou estar na rua, ver quem é que faz o quê, quem quer fazer o quê, e se calhar abre o espaço já com as pessoas, em que elas gerem, tudo a ver. E, porque assim, a participação hoje em dia, até, imaginem, eventualmente até as empresas diamantes falam em participação, quer dizer, a gente fala em participação, é tipo, está na moda e pode ser um post do Facebook para dar a tua opinião, não é? A verdade é que tu vais ver se ela é certa ou não é certa, ou se está mesmo sem participação, um bocado como tu disseste, quando começa a incomodar, tu vês logo, porque está tudo feito para não incomodar, mesmo que haja projetos, por tudo que ainda estás e tens a tua cena. Se tu vês os códigos não tens acesso nenhum. Então se eu tiver o BIP-Zip, que é um projeto em Lisboa de participação, bem, aquilo é muito bonito, de facto, é para os bairros prioritários, para os bairros populares, mas aquilo obriga-te a um código que o Sr. António do bairro nunca vai conseguir fazer aquilo. Então vai ficando de fora. E depois tenho, e agora estou um bocado a gozar, num bairro onde as pessoas têm só quarta classe, onde tens uma taxa de reclusão enorme, não sei o quê, vai para lá um projeto de ordens verticais, que é fixe, mas se calhar antes de haver esse projeto não está lá um projeto de base que permite ligar as pessoas para elas sentirem que aquilo é delas, não é? E portanto a participação hoje está muito enviesada de forma a não ser participante e ser alienante. E por isso é que eu disse há pouco, quando tu, é que eu estava a falar do incómodo, não é? Quando os moradores de algum sítio percebem que a sua participação pode ser de facto, e já, por exemplo, vou dar outro exemplo, tens uma vogal da área social, ou um vereador da área social, não quer dominar aquela área toda. Se de repente há uma associação local no bairro que chega e consegue fazer de forma mais direta, mais difícil aqui, a pessoa vai se sentir ameaçada, que é estúpido. Ali devia ganhar mais votos com aquilo, não é? E vai boicotar aquele trabalho. E já vi isso acontecer uma vez, até que os moradores diziam assim, não entras cá mais. E a pessoa fica, epá, agora se não entro cá mais não posso mostrar o trabalho social que eu faço com os pobres, não é? Então a pessoa lá cede um pouco, e é incrível que estamos neste estado, e portanto, e o que é que está a acontecer também do ponto de vista política nacional? Nunca vi nada, mas aquilo não está no Chega. Porque as pessoas acham que, tipo, ok, há uma construção ideológica à volta do Chega,
Mas há um voto, eu conheço, nem consigo decifrar o nome de dezenas de pessoas que nunca tinham de votar e foram votar naquilo só para destruir, não é? Não sei se é bom ou se é mau, é o ponto de partida delas, porque nunca vi nada parecido para elas, de facto. Eu lembro-me de... Peço desculpa. Só um momento para acabar. E mesmo a questão do que nós fazemos, temos de ter cuidado. Eu gosto muito com os amigos meus, e está aqui uma pessoa que faz parte disso, que é o Relâmpago, porque é assim, eu posso criar um coletivo, ir para a Casa Grande, para o Esperão, uma memória e fazer coisas. E é uma cena, imagina, que pauta pela justiça, pela coesão. De estar atento, eu posso fazer esse coletivo, e ao fazer esse coletivo, eu estar a expulsar pessoas que já moravam lá, de sentirem que não têm pertença. Isso acontece, já fiz isso. Ir para um bairro no centro de Lisboa, ter um espaço social, e na verdade as pessoas olham, e é um espaço social, não hierárquico, horizontal, e não sei o quê, mas as pessoas que moram naquele bairro, se calhar o facto de ter feito um espaço ultra progressista naquele bairro, vai fazer com que mais pessoas votem no Chega. Porque vão olhar para aquele espaço e pensam, mais um espaço que não é nosso, mais um espaço onde eu não posso entrar, mais um espaço que era atrás quando eu ia, e agora, portanto, mesmo esta questão de como nós criamos os nossos espaços, que são bolhas de conforto e de um certo... Temos que ter cuidado na maneira como dialogamos, não é? Porque podem ser espaços que podem criar restrição, não é? Ou podem ser espaços que criam maior abertura. Eu estava a dar o exemplo do Relâmpago, porque eu gosto muito que eles não têm sede, é uma associação desportiva em Lisboa, não é? Eu estou sempre a gozar com eles, mas eu sou muito duro, estou a gozar com eles. Queres fazer desporto? Escreve na associação recreativa local. Tipo, queres fazer desporto? Escreve no Miratense. Faz parte do Miratense. Não há xadrez, cria-se no xadrez do Miratense. Não, então o que o pessoal faz é cria a sua cenazinha à parte, só para os amiguinhos de todos os esportes, e depois eventualmente eu ando a deambular por esses sítios clássicos de Lisboa, mas na verdade estou a expulsá-los aos poucos, porque a maneira como é que ele está, se a sede não for das pessoas, chegam, isto é bom para explorar não sei do quê, não é? Portanto é interessante, até está tão bem feito isto, que até aquilo que nós criamos para ser alternativo ao diagnóstico inicial que eu falei, tem que ter o cuidado de ser uma coisa que permita conflitos, permita que chegar a novas coesões, não é? Senão corremos o risco também de estar a fazer o mesmo exercício, sem querer, em nome de um progresso qualquer, quando na verdade estamos a expulsar mais pessoas de participarem, não é? Mas pronto, para mim participação é um processo, a maneira como estamos esquematizados na participação não funciona, e afasta as pessoas de participar, e a limite tem feito até que haja uma regressão, porque evidentemente, e estou a ver ali o Jaime, se nós falarmos do sal, o sal cria um grande incómodo, mas as pessoas acham, por exemplo, agora há bocado falei da lei laboral e das empresas, não é? As pessoas também não podem achar, o sal é um processo de construção da edição pública a ser ao 25 de Abril. Aquilo também não nasce do céu. Aquilo nasce porque o pessoal dos bairros dos novos de Lata organizaram-se e foram para o centro da cidade. E alguns ocuparam casas, por exemplo, entre Campos e Campo Pequeno, que foi altamente ameaçador. Não é? Devia-se fazer alguma coisa, vamos fazer um projeto que é o sal, que é para as pessoas conseguirem construir os seus bairros, não é? Sim, mas foi preciso haver aquele conflito, foi preciso as pessoas de repente, o 25 de Abril é bacana quando é feito por pessoas que, há bocado falando daquela cena de classe, o pessoal exilado que veio de Paris, mas se os pobres agora vêm para o centro da cidade, não, teve-se criar uma política reformista que desse lugar àquilo, não é? Porque se eles não tivessem ido para a rua com a história do Casas Chimarracas, não, se não tivesse havido uma série de incêndios e problemas que haviam constantemente nesses bairros, e que levou as pessoas a irem ao Copcom, não sei o quê, ao para casa entre campos das pessoas que fugiram, não se tinha feito nenhum sal, nenhum projeto para as pessoas fazerem as suas casas, não é? E depois acabou por ser um processo participativo que causa muito incómodo. As pessoas não têm noção, mas chegaram a pôr bombas na sede do Sal do Porto por aquilo que significava a nível de participação e de luta de classe, etc. Não é? Portanto, a participação é algo que hoje é usado, mas temos que olhar cada vez para o processo, porque conseguimos... Eu lembro uma vez, havia uma palavra que o Sócrates usava muito, que era a palavra narrativa. Sócrates é o ex-ministro, não é? Não é o Sócrates, o filósofo. E era uma seca, porque eu usava muito essa palavra, então tive de deixar de usar. Pô, o Sócrates está a queimar a palavra narrativa. E agora aconteceu mesmo com a participação, porque a gente fala em participação, mas afinal o que é que isso é? Que implicações é que isso tem? Então eu até já deixo de usar isso, que é para... Se calhar uso mais filiação, ou uso implicação, é coisa que implique, de facto, a liberação das pessoas sobre os seus destinos, não é? E não sobre uma coisa que eu digo que promove a participação, mas todo o asset económico, toda a capacidade de decisão fica só em mim, na pessoa que diz que usa a participação. Bom, eu, mais uma vez, na minha pequena cidade do Alentejo, eu quero dizer que ao nível local, ao nível da política local, é possível de criar grupos de cidadãos. Bom, se calhar muitas pessoas já sabem disso, mas não é preciso só ter partidos políticos nas eleições municipais.
E em Montemor Novo, há 4 anos, criámos um movimento de cidadão. É preciso uma percentagem de assinaturas, são 5%, pensou. É ridículo, é muito grande. Em Montemor foram 400 sim. e conseguimos as 400, para o nosso espanto. Portanto, o processo começou com um apelo às pessoas a dar a sua opinião para ver se conseguíamos fazer qualquer coisa para as eleições. E houve num espaço de jardim, portanto, num espaço público de jardim, houve de 15 em 15 dias encontro, reunião, onde cada vez mais foram mais pessoas, e a propor temas de conversas para uma eventual candidatura à Câmara Municipal. Recolhemos as 400 assinaturas, fizemos um programa, depois tínhamos necessidade de ter candidatos, ninguém queria ser candidato a presidente. O que nós fizemos é ter um presidente rotativo, o que também foi assim, criou ali uma grande perturbação na cabeça de muitas pessoas, porque depois tinha que haver sessão com os jornais locais e nós tínhamos que mandar uma pessoa e mandávamos sempre pessoas diferentes. Então as pessoas diziam, então mas nas listas não vamos ter que votar para uma pessoa. E nós dissemos, sim, vamos ter que pôr lá uma pessoa, porque é legal. Mas nós somos todos habilitados a falar do nosso programa e do que se pensou coletivamente, portanto foi assim. A campanha também foi engraçada porque nós não tínhamos meios, ao contrário dos partidos que têm meios para organizar as campanhas. Portanto, fomos assim nas freguesias, falámos com as pessoas, tivemos 10 ideias-chaves que propusemos para a campanha e fomos a votos. Bom, obviamente tivemos 138 votos para a Câmara de Montemor, mas gerou toda uma dinâmica de reflexão. E hoje, para as eleições da manhã, não conseguimos voltar a dinamizar um número suficiente de pessoas para que isso voltasse a acontecer, mas já houve algumas preocupações que estavam na nossa campanha que já entraram nos programas dos partidos que estão em jogo atualmente. Portanto, é uma forma de participação. É possível. Há pessoas que embarcam nisto. Não há depois muita energia para... A luta é desigual. Portanto, Não, e burocraticamente é muito difícil. É muito difícil. Não tem noção, ou seja, Sim, não, fazer um movimento de cidadãos foi... Portugal é difícil do ponto de vista legal. Sim. Portanto, imagina isso numa base mais popular, ou por exemplo, estamos a falar de 400 votos, não é? A Algarão Martins tem que recolher 7.000 assinaturas. Não é 400 votos. Não, 400 assinaturas, o que estou a dizer é... As pessoas diziam, eu assino, mas não vou dar para vocês. Mas imaginem a Algarão Martins, tens que fazer uma recolha de 7.000 assinaturas. O que é que isso implica? Sim, mas também há muito mais pessoas. Portanto, é possível. O que eu quero dizer é que limitar o nosso horizonte ao que já existe e o que se faz, sem tentar fazer outra coisa, para mim não é nunca uma solução. Portanto, temos que experimentar. É curioso, é curioso, porque eu não fazia ideia nenhuma que para ter uma associação ou algum movimento era necessário essa não tem legalidade, não existe oficialmente. É um movimento que se cria. Pois, muitas das pessoas não sabem. Da minha própria experiência, que eu não sou associação, eu não tenho movimento nenhum, há pouco utilizei a palavra movimento, mas era no sentido de ser uma iniciativa. Exato. Eu simplesmente publiquei e as pessoas aparecem, juntam-se e não há qualquer pedido legal, não há qualquer formulário preenchido, não há qualquer apoio, há vontade, há voluntários, há trabalho para fazer, cumprimos, chegamos e se eventualmente a Junta de Freguesia, através da Polícia Municipal, aparecer, nós paramos, nunca aconteceu porque não se atrevem a ter essa atitude e tem corrido sempre bem. Claro que posteriormente destroem, mas depois também é publicado e eu deixei de ter essa preocupação porque os órgãos de comunicação social já estão atentos e eles
entram em contacto comigo a perguntar o que é que se passou e publicam. Portanto, eles já são a voz do protesto dos voluntários. O que eu vos quero dizer é que, de facto, não é preciso passar por esse formalismo todo e esses protocolos, não é? Eu fui a uma reunião de Câmara Pública com o Carlos Moedas e eu próprio fui dizer quem anda a plantar as bugavilhas à porta dos prédios sou eu. Se quiser autuar, é a mim que tem que me autuar. Eu sou o Nuno, encontro-me aqui, moro ali, e pode-me passar as multas todas que eu digo já que não pago. E já recebi, mas não pago, não paguei e não pago. Portanto, o que eu vos quero dizer é que isto é uma atividade legal, eu estou à margem da lei, mas é apadrinhada pela comunidade. Portanto, é possível transformar as coisas. É possível. Basta haver vontade política. E esta pressão de alguém que é anónimo, como todos nós somos anónimos, não pertencemos a nenhum movimento, a nenhum partido, a nada que nos cole a uma identidade que possa ser acusada, tem muito mais força e há um escudo muito maior para conseguirmos o nosso objetivo. Só contar uma coisa rápida, que é, e depois tem-se muito esta conversa de que as pessoas mais marginalizadas e pobres não participam. Isso não é verdade. Não. O que acontece até outra coisa, que é, são tão negligenciadas que nós ignoramos essa... E foi o exemplo que eu dei há pouco, né? Depois chega lá a política pública, destrói as hortas e constrói as delas, né? Mas quando nós chegamos ao território e as mulheres se juntam ao domingo num sítio para fazer batuque, em que estão a tocar a sua cena cultural ancestral, mas estão a partilhar um espaço de partilha também, um espaço de solidariedade entre elas, quando no mesmo sítio elas arranjam um espaço para fazer os velórios cabo-verdianos que vem pessoal de todo lado, quando têm uma horta que plantam e que partilham entre elas e trocam o que plantam, quando têm o tal alambique coletivo para não sei o quê, quando têm a bomba de água coletiva para tirar a água e depois não constroem a ponte para ter mais... Ou seja, até quando têm pseudo-comércios informais que não estão nas lojas, porque as lojas não são acessíveis às pessoas, estão no apartamento A, no apartamento B, quando têm... Tu estás a falar que as pessoas próprias fazem, da ação dos vasos, etc. É tudo participação que elas fazem para, dentro do dizer, alcançável, até numa lógica de sobrevivência, quando tem esquemas de segurança social informais, por exemplo, nós desconhecemos, não é? Mas tens uma série de mulheres, por exemplo, autocaixa, as mulheres têm trabalhos precários, não têm subsídios muitas vezes de doença, porque estão a recibos verdes, nem subsídios de férias. Então, autocaixa, há um grupo de 12 mulheres, cada mulher mete 50 euros numa caixa mensalmente e em cada mês esse dinheiro vai só para uma. E é o único mês em que ela tem dinheiro para ou ir a Cabo Verde, ou mandar coisas, ou melhorar uma coisa na sua casa. Portanto, as pessoas de facto têm uma índice de participação nestes locais brutal. Há um desfazamento tão grande e depois uma desconfiança de que se eu abrir isto que eu faço, ou o poder político mais lato, que vai ser destruído, não é? Porque eu só tenho, por exemplo, uma experiência interessante que é, as pessoas contavam num antigo bairro, no bairro de Lata, não sei o quê, que nós achamos todos mal, que as pessoas quiseram aquilo, não quiseram aquilo. Se vocês forem testar as primeiras pessoas que fizeram esses bairros, percebem que ninguém quer aquilo. A pessoa veio da Beira Baixa, chegou a Lisboa com 2 filhos atrás, e não sei o quê, onde é que eu vou arranjar um emprego, um apartamento? Em 1950, alguma vez, uma mulher negra que chega a São Tomé com 3 filhos, 73, chega a Lisboa, vai arranjar um apartamento? Não. E a descampada da mãe, depois assim começou, não é? E a cena que é curiosa é que quando houve, agora para ligar um pouco a questão da política pública que existe e que nós chegamos à distância e dizemos foi bom, mas depois na verdade não foi assim tão bom. Por exemplo, a questão do realojamento. Nós, obviamente, e eu também acho isso, do ponto de vista abstrato, acho que foi uma boa coisa. Havia dezenas de milhares de famílias a morar em casas de género ilegal e, portanto, se há uma política pública que vai ao de acordo com o artigo 65 à casa das pessoas, é fixe. Agora, se for ver um processo, não é? Vou ver o que acontece, por exemplo. Uma pessoa que morava no antigo bairro, vou dar um exemplo. Eu vou trabalhar. A minha vizinha fica com os meus filhos. Essa é a única maneira que eu tenho para ir trabalhar. Isso tem um valor económico brutal. Não é? O facto de... Tudo aquilo que eu há bocado disse como exemplo no bairro, imagina isto na escala global. Quando eu sou realojado, o que é que acontece? Para já, as pessoas não tinham noção, e às vezes tinham, mas não tinham capacidade de aceder ao direito. Porque muitas daquelas pessoas tinham direito a uso capião. Isso muda completamente, porque se eu tiver direito a uso capião, o meu tipo de negociação com uma Câmara é muito diferente. Não é? Está protegida, a Câmara dá o dinheiro, escolhem onde vão morar, não é? As pessoas não escolheram onde foram morar, não escolheram as redes de vizinhança, e tudo numa lógica de vender-se o discurso de não,
Estamos em 90 e tal, 99, 2000, Portugal está a progredir, estamos na União Europeia, vai haver transporte, vai haver educação, e depois foi tudo mentira, não é? E a pessoa foi parar. Morava em Miraflores e Algés, foi parar na zona rural de Porto Salvo, em que tu ias lá no primeiro ano e tinhas os dreads a brincar com cavalos, porque não havia nada para fazer. E depois alguns têm que ficar muito tratadores, e foi engraçado esse processo, mas de repente não tem a rede de vizinhança, não tem quem deixar os filhos, não tem transporte, podes tirar dali, não é? E a sua situação pirou imenso, não só a nível económico, mas a nível dos acessos gerais, não é? Portanto, a gente tem que pensar bem como é que... E depois as pessoas o que fizeram? Passado um ano, 300 lotes de hortas urbanas, um espaço, que é espaço onde passam as canalizações, mas que é o espaço para os jovens, outro espaço que é o espaço para os velórios, a tal ponte que é para as hortas poderem progredir para além do vale, etc, etc, não é? Só que lá está, as pessoas, se elas forem pedir à Câmara o espaço, a Câmara não lhes vai dar. Então a cena é tipo silêncio, estamos aqui escondidos, não é? A valar o corpo e... Então, tipo, não é fácil. Eu não quero. Mas só para dizer que, ou seja, quer dizer que isto é, as pessoas participam, eu vou dizer também uma coisa que tipo, mas imaginem, grande parte dos bairros da Grande Lisboa têm autocarro, agora vou trazer um bocado, pronto, têm autocarro porque os moradores sequestraram, quase todos. Se vais falar com Lois, que é muito longe de ti, Banco dos Lois ali em Chialda, vais falar na periferia de Lisboa, literalmente as pessoas entraram no autocarro, da Vimeca, da Carris, disseram, agora passo para ali. Não é? E foi assim que se criaram rotas, porque as pessoas não conseguiam aceder, e hoje isso acontece. Há a pessoa da Carris, há a pessoa não sei o quê, não é? Se tu fizesse isso hoje, eras preso por sequestro, e CMTV, não sei o quê, não é? Mas, portanto, era este esquema que eu estou a falar não é muito antigo, é anos 90 isto tinha acontecido, não é? E hoje em dia, tu estás tão... Por exemplo, eu tenho o exemplo dos campos de futebol. Eu tenho muitos de putos que tiveram problemas com a justiça e que foram presos por saltarem a escola para jogar a bola, porque não é um campo de futebol. Não é? E de repente chamas a polícia, alguém chama a polícia e de repente aquele miúdo foi preso 5 vezes por invasão de propriedade, não sei o quê, por arrombamento, não sei o quê, e vai para a prisão. Eu tenho miúdos que, na altura que não via o passo agora que há dos 30 euros, dos 40 euros, pá, eu conheço miúdos em sítios de Cascais que nunca foram à praia, porque o bilhete é 3,80. Eu tenho putos também que levaram com penas porque sucessivamente apanhavam o autocarro sem pagar o bilhete, não é? E depois é fácil dizer, não sou cumpridor, mas não há maneira nenhuma de eu ser cumpridor, não é? De ter essa mobilidade. Portanto, temos de ter atenção quando falamos de participação, que as pessoas de facto participam, querem participar, só que neste momento o que está a acontecer é as pessoas, a nova geração que está a crescer aí, enquanto a mais velha migrou, veio para Lisboa, ir para uma casa, ver o filho estar um bocadinho mais, havia alguma aspiração, o que está a acontecer é que não há aspiração nenhuma. O miúdo acha que nunca na vida vai sair do bairro. Não é que eu quero sair, mas só o facto de saber que não pode sair. Não vai ter essa mobilidade dentro da cidade, não vai ter essa mobilidade a nível da escola, a nível... Por exemplo, tive um programa de rádio, para acabar, em que entrevistei 150 pessoas destes territórios. Todas aquelas foram para a faculdade, todas, mas todas, foi porque os pais, ao invés de os pôr na escola do bairro, meteu-os na escola onde os pais trabalhavam. Bem, esta cena é impressionante, ou seja, eu trabalho no Restelo há dias, pedi ao meu patrão para lá morar do meu filho sofreu porque era o único negro naquela turma, mas ao mesmo tempo a escola coletivamente não podia ter os recursos a ele, porque está inserido numa turma, não é? Enquanto o pessoal que se cresceu naquela escola em Chelas não foi lá dentro. Todos os que foram licenciados, era tudo o pessoal que arranjou este esquema. Muito obrigado aos três por estarem cá. Relembro-vos que os livros desta conversa estão à venda ali ao fundo e que nos podem também seguir nas redes sociais, Inquietação 2x no Instagram, Germinal Semente Vencer, que é onde vão ver a conversa. Estes são os dois @ipsisverbis. Muito obrigado a todos por estarem presentes. Acho que foi uma conversa muito produtiva e com uma grande afluência. E pronto, palmas para toda a gente.